E aí, galerinha, tudo bom? Mais uma vez o professor Bruno na área. Vamos ministrar aquela aula para vocês. E o tema de hoje é radioatividade, beleza? Vem comigo! E aí, galerinha, mais uma vez nós estamos juntos. E hoje nós temos pela frente radioatividade, beleza? Olha, mas antes da gente ministrar, eu quero explicar uma coisa para vocês. É que radioatividade, que está aqui, ó, radioatividade, existem livros que vêm com esse nome, como também existem livros que vêm com radioatividade ou radioatividade. Mas não se preocupe, é a mesma coisa, certo? Para a gente começar, vamos entender o conceito de radioatividade, beleza? Vamos lá. Olha, radioatividade, ela se define, certo? Por um fenômeno natural ou artificial que vai ser produzido por substâncias ou elementos radioativos. Esses elementos, eles vão emitir partículas radioativas. Essas partículas são três, beleza? Nós temos o alfa, o beta e o gama. O alfa, pessoal, ele tem a função de quando o elemento que o emitiu, ele vai diminuir de 4 unidades o número de massa desse elemento. Como também ele diminui de 2 unidades o número atômico desse elemento. Beleza? E o beta, ele não altera, quando um elemento radioativo o emite, ele não vai alterar o número de massa desse elemento. Simplesmente ele só vai aumentar de 1 unidade esse elemento no número de prótons. Para entender melhor, eu trouxe aqui um exemplo que está no quadro e convido vocês a vir comigo. Olha para cá, galera, isso aqui. Nós temos aqui alfa e o beta. Eu peguei para vocês o urânio, certo? Então nós temos que urânio, um elemento radioativo, ele tem massa 235 e número atômico 92. Quando ele emite um alfa, o que é que vai acontecer? Simplesmente ele vai perder 4, certo? Por isso que o professor Bruno colocou esse sinal de negativo em cima e embaixo, porque também uma coisa que eu não falei, e vou falar para você agora. Quando a gente está ministrando sobre partículas radioativas, entenda que essas partículas vai desintegrar o elemento radioativo. Se é desintegração, ele vai diminuir o número de massa e o número atômico do elemento, que é o caso aqui do alfa. Então vamos lá, 235 de massa, ele vai fazer o quê? O alfa, ele diminui de 4 unidades o número de massa desse elemento. Então 235 menos 4, galerinha, vai dar quanto? 231. O professor Bruno vai colocar para vocês que 235 menos 4 dá 231, certo? Vamos agora para o número atômico desse urânio 92. 92 menos 2, porque alfa diminui 2 unidades do número atômico. 92 menos 2, 90. Então, galerinha, tá aí um exemplo típico do que o alfa provoca no elemento radioativo. Vamos agora para o beta. Olha aqui. Eu peguei esse novo elemento X, certo? Coloquei agora com uma partícula beta. O que é que vai acontecer? O professor Bruno disse no início da aula que o número de massa desse elemento beta não altera, por isso que ele é 0 na parte superior, em cima, que está relacionado com a massa do elemento radioativo. Então, 231 menos 0 permanece inalterado a massa. 231, certo? Agora, beta tem um segredinho, certo? Olhe para cá. Embaixo do número atômico do elemento radioativo, beta vai fazer com que ele aumente em 1 unidade. Mas, professor, o senhor botou menos 1. Claro, pessoal. Porque se a gente está desintegrando, se está diminuindo, é obrigado a ter sinais de negativo. Eu coloco aqui um negativo e aqui outro, ó. Negativo. Então, quando eu faço um menos por menos, na matemática eu vou somar. Então, fica 90 menos por menos dá mais, 90 mais 1, 91, comprovando que o beta
ele não altera a massa do elemento e sim aumenta o número atômico desse elemento. 90 menos por menos mais, 90 com 1, 91. E assim chegamos ao fim dessas partículas. Lembrando que temos o gama. O gama, o professor não colocou porque ele não altera, pessoal. O gama, ele não altera nem o número de massa do elemento que o emitiu, nem o número atômico. Por isso que o professor não colocou, certo? Então, valeu, certo? Mostrei para vocês aqui o alfa e o beta, certo? Que isso aqui corresponde às leis de desintegração. E agora eu quero falar uma coisa para vocês sobre fissão nuclear e fusão. Isso é muito importante para o Enem, certo? Vai estar na prova de vocês. Então, o que é fissão e fusão? Galerinha, simples e objetivo. A diferença entre eles. Fissão nuclear é o quê? Imagine agora um grande átomo. Esse átomo está na minha mão. O núcleo desse átomo está na minha mão. Ele, para que haja uma fissão, ele vai ser bombardeado por um nêutron e ficar instável. Ele precisa ter uma instabilidade, beleza? Então, quando esse núcleo ele adquire instabilidade, a tendência dele é fazer o quê? Se dividir em dois outros núcleos. Agora, imagina isso, se dividindo em núcleos, tá? Um núcleo maior se dividindo em dois núcleos menores, e esses dois núcleos menores se dividindo também em núcleos menores. E assim sucessivamente, o que é que vai acontecer? Reação em cadeia. Dando uma reação em cadeia, devido às divisões desses núcleos, certo? Vai acontecer o quê? Liberação grande de energia e acaba tendo uma fissão nuclear. E vocês já devem ter conhecido o que são as bombas atômicas. 1945, Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? Uma bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, é um exemplo típico de fissão nuclear. Um grande núcleo, para você lembrar, um grande núcleo dividindo-se em núcleos menores. Beleza? Isso é uma fissão. Agora, vamos para a fusão. Fusão é o quê? Contrário. Núcleos de átomos menores vão se juntando. Exemplo, o hidrogênio. Átomos de hidrogênio vão se juntando para formar um núcleo maior. E isso vai fazer o quê? Liberando também uma grande energia. É o caso do Sol, tá certo? É o caso de reatores nucleares. Galerinha, essa foi nossa explicação para as questões que a gente vai fazer. Então vamos lá? Convido vocês agora a olhar para o quadro comigo, certo? Vamos lá. Olha, o professor Bruno trouxe algumas questões aqui e a primeira questão diz assim, ó. O que acontece com o número de massa e com o número atômico de um núcleo instável se ele emite beta? Olha, falamos agora sobre a partícula beta. Beta, pessoal, o que é que acontece com o número de massa daquele elemento que o emitiu? E o número atômico? Olha, nós temos aqui, ó, certo? Nós temos aqui, beta tem um elemento radioativo X de massa 231, número atômico 90. Emitiu beta. O que foi que aconteceu? Inalteração no número de massa, a massa permanece a mesma e o número atômico aumenta de uma unidade. Então, 231 menos 0, 231. 90 menos por menos mais, 91. Então, questão correta seria o quê? Do número de massa. Letra A, sem alteração? Sim. Letra B, sem alteração? Sim. Letra C, diminui de unidade? Não. Nem diminui nem aumenta. A massa, ela não tem alteração. Ou é a letra A ou é a letra B. Vamos para o número atômico? O número atômico vai acontecer. O número atômico aqui, ele aumentou de uma unidade. Então, questão seria letra A, sem alteração no número de massa, e o número atômico ele aumenta de uma unidade. Beleza? Vamos para a segunda questão. A bomba de hidrogênio é um exemplo de reação nuclear. Que tipo é, pessoal? Que tipo é? É uma fissão? Ocorre apenas a emissão de raios alfa? Ocorre apenas a emissão de raios beta? É uma fusão? Onde ocorre apenas a emissão de raios gama? A bomba de hidrogênio é um exemplo típico de quê? Falei agorinha, fusão nuclear. Átomos de hidrogênio se unem, certo? Formando um grande núcleo. Certo, pessoal? Obrigado por tudo. Acredito eu que essa aula deva abrir a mente de vocês, certo? Sobre radioatividade. Não é difícil.
E o que eu desejo para vocês é sucesso, sucesso e sucesso. Certo? Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Cheiro e fui.